Olá a todos, dando continuidade à nossa aula sobre método e modelagem de arquitetura corporativa, iremos abordar a linguagem de modelagem de arquitetura corporativa. Falamos no outro vídeo sobre o modelo de implementação de arquitetura corporativa, algumas considerações importantes que devem ser feitas. E agora então abordaremos, primeiro falaremos sobre o método de desenvolvimento de arquitetura, padrão TOGAF 9.1, e a linguagem de modelagem de arquitetura corporativa, padrão Archimate 3.0. Antes de mais nada, é preciso termos consciência da definição do conceito de sistema, a partir então, dos seus componentes e dos relacionamentos existentes, das conexões. Então, dentro dessa figura, todos os elementos e conexões internas a essa figura aqui achurada, desenhada, todos que estão aqui internamente fazem parte do sistema. O conjunto de elementos aqui que estão fora dessa área e que de alguma forma estabelece conexão com os elementos internos ao sistema fazem parte do seu ambiente. Ok? Bom, é preciso também termos consciência dos domínios de arquitetura. Falamos sobre esse domínio no outro material da disciplina. Vamos resgatar de forma breve e para que todos possam ter essa noção. Então, os domínios de arquitetura, tipicamente, eles são representados aqui pela arquitetura da informação, ou arquitetura de informação, arquitetura de processos, arquitetura de produtos, arquitetura de aplicativos e arquitetura tecnológica. Então, estes são os domínios de arquitetura que tipicamente nós os encontramos nas empresas e nas organizações. Então, temos a arquitetura de negócio, onde se define todo o conjunto, de a descrição de processos de negócio, de serviços, os atores de negócio. Então, é onde você vai buscar uma descrição da arquitetura de processos, da arquitetura de serviços, da arquitetura de produtos. Depois temos o domínio de aplicativos, ou domínio de aplicação, envolvendo os dados, e a arquitetura tecnológica, que envolve toda a estrutura de armazenamento, estrutura de processamento, estrutura de comunicação e de segurança. Ok? Bom, especificamente sobre o Archimate, que é a linguagem de modelagem de arquitetura corporativa, ela é baseada, então, nessas 4 camadas. Então, nós temos o que justifica a existência então, de uma arquitetura, de um sistema, qualquer que seja, é o ambiente no qual ele está inserido. Daí temos a atuação imediata da camada de negócio. Então, todos os componentes dessa camada de negócio estão na fronteira do sistema com o ambiente. A camada de aplicação que dá um suporte imediato para a camada de negócio, envolvendo aqui as soluções computacionais, envolvendo os dados que são necessários, os sistemas, soluções, os componentes que são necessários para dar o suporte à camada de negócio, e a camada de infraestrutura, que vai dar todo o suporte em termos de processamento, armazenamento e comunicação. É importante aqui, neste momento, considerarmos o Archimate como uma linguagem visual, que apresenta uma terminologia padrão, uma notação gráfica que facilita a descrição, análise e comunicação de muitas das preocupações que as arquiteturas corporativas vão descrever, à medida que mudam ao longo do tempo. O padrão Archimate, no caso 3.0, é a versão atual, fornece um conjunto de entidades de relacionamento com a sua iconografia correspondente para a representação de descrições de arquitetura. Então, com base nessa descrição de modelos, é que se vai buscar a representação da arquitetura corporativa utilizando uma linguagem de modelagem que é mantida pelo The Open Group, que é o Archimate. Bom,
O núcleo principal do Arquimate, ele contempla um conjunto de camadas e um conjunto de aspectos que devem ser considerados. As camadas aqui existentes, então no núcleo principal do Arquimate, são a camada de negócio, a camada de aplicação e a camada de tecnologia. Há uma correspondência com os domínios de arquitetura do TOGAF. Veremos essa correspondência adiante. Temos também os aspectos, aqui na vertical, os aspectos que correspondem à estrutura passiva, comportamento e estrutura ativa. Então, são 3 aspectos, 3 camadas. Essas 3 camadas, então, há uma correspondência com os domínios de arquitetura do TOGAF. E os aspectos, estrutura passiva, comportamento e estrutura ativa, refletem uma estrutura de comunicação, uma estrutura linguística da própria língua, no caso do idioma inglês, da língua inglesa, onde uma estrutura elementar, uma estrutura linguística elementar, ela é baseada em 3 componentes essenciais, que é o sujeito, o verbo e o objeto. Então, quando conseguimos desdobrar qualquer estrutura de comunicação nessa estrutura elementar, sujeito, verbo, objeto, nesse momento é possível então definir os 3 aspectos: estrutura passiva, comportamento e estrutura ativa. O sujeito aqui é representado pela estrutura ativa. O verbo é representado pelo comportamento. E o objeto é representado pela estrutura passiva. Então, nos próximos slides, continuaremos abordando esses aspectos. Bom, esta primeira, então voltando aqui ao núcleo principal do Arquimate. Então, este núcleo principal ele foi definido desde a primeira versão do Arquimate. Ele se mantém, e é ele que fundamentalmente define essa linguagem de modelagem. Com o passar do tempo, e agora na versão 3.0, o Arquimate ele acabou incorporando outras camadas e outros aspectos, de modo a se aproximar cada vez mais da estrutura do TOGAF, que é um dos principais, se não o principal, framework de arquitetura corporativa. Então, o que temos como extensão do Arquimate, em termos de camadas, é a camada. Depois da camada de tecnologia, então, temos a camada física, a camada de implementação e migração, além da camada de estratégia. Então, no núcleo principal, tínhamos a camada de negócio, aplicação e tecnologia. Na versão 3.0, foram adicionadas mais 3 camadas: camada de estratégia, camada física, camada de implementação e migração. Em termos de aspectos, temos também agora o aspecto de motivação. Então, tínhamos o aspecto estrutura ativa, comportamento, estrutura passiva, e agora temos a motivação. Se antes a estrutura ativa representava o sujeito, o comportamento, o verbo, e a estrutura passiva, o objeto, agora temos também o aspecto motivação, que é a razão de ser, de existir dos demais aspectos. Há uma correspondência entre os elementos do TOGAF e os elementos da linguagem Arquimate. Os 2 padrões eles se complementam no que diz respeito à definição de um processo de desenvolvimento de arquitetura corporativa, padrão TOGAF, e na definição de uma linguagem de modelagem de arquitetura corporativa, o padrão Arquimate. Então, o TOGAF ele define o processo de desenvolvimento de arquitetura corporativa e o Arquimate define a linguagem de modelagem da arquitetura corporativa. O uso combinado de ambos então, pode suportar uma melhor comunicação com as partes interessadas dentro e fora das organizações, permitindo então, apoiar a visão do The Open Group, que é o consórcio que mantém os 2 padrões, cuja visão é o fluxo de informações sem fronteiras.
fluxo de informações sem fronteiras. Então, no final das contas, o que se pretende é desenvolver uma estrutura de comunicação tal que possibilite, né, que haja um fluxo de informações sem fronteiras. Nesse sentido, deve haver, né, uma forma de representação que facilite tanto a comunicação interna como a comunicação externa, que permita a articulação interna, né, de todos os atores, processos, serviços, produtos, da mesma forma que deve ser possibilitado essa integração com os clientes, parceiros, usuários, né, que estão no ambiente. Então, essa correspondência TOGAF e Archimate tem como propósito maior a possibilidade de propiciar esse fluxo de informações sem fronteiras. A correspondência, ela se dá a grosso modo, a partir dessa representação aqui. Então, temos a definição do método de desenvolvimento de arquitetura, né, pelo TOGAF, com base nesse conjunto de fases. Então, temos a fase preliminar. Então, este é o método de desenvolvimento de arquitetura do TOGAF. A fase preliminar, a fase A, que é a visão da arquitetura, fase B, arquitetura de negócio, fase C, arquitetura de sistema de informação, fase D, arquitetura tecnológica. Vejam que essas três fases, B, C e D, são as que definem os domínios de negócio, domínios de arquitetura, domínios de aplicação e dados, e domínio tecnológico ou de infraestrutura. Na sequência temos a fase E, oportunidade de soluções, fase F, planejamento de migração, fase G, governança de implementação e fase H, gerenciamento de mudança da arquitetura. E aí é onde entra a correspondência. Então, inicialmente, para se definir, para se descrever, representar a fase preliminar e visão da arquitetura, é onde se busca, é onde se estabelece a camada motivação e estratégia. Então, a camada motivação e estratégia do Archimate vai permitir descrever, né, e representar as fases preliminar, visão da arquitetura. Vai permitir representar também o gerenciamento de requisitos, que é um dos componentes chaves do ADM, né, do método de desenvolvimento de arquitetura. Além, né, de descrever parte da fase H, que é o gerenciamento de mudança de arquitetura. Então, por meio do aspecto motivação e da camada estratégia do Archimate, por meio da linguagem Archimate, conseguimos descrever essas fases do método de desenvolvimento de arquitetura. As fases B, C e D, né, do TOGAF, elas são contempladas pela camada de negócio, camada de aplicativo ou camada de aplicação e a camada de tecnologia, respectivamente. As camadas E, F, G e parte da camada H são contempladas pela camada implementação e migração. Então, essa correspondência é que vem facilitando essa construção conjunta dos dois padrões, tanto do TOGAF, que é o principal padrão aí de arquitetura corporativa, e o padrão Archimate, que é a linguagem, é uma das principais linguagens de modelagem de arquitetura corporativa. A versão que nós estamos baseando do TOGAF é a 9.1. O TOGAF tem sido por mais de uma década o principal médio de arquitetura corporativa do mundo. O padrão Archimate, por sua vez, aqui estamos nos concentrando na versão 3.0, que é a última versão, que é um padrão também do The Open Group, né, assim como o TOGAF, para modelagem de arquitetura corporativa. Aqui temos os principais elementos do núcleo principal do Archimate.
Vejo que temos uma simbologia padrão. Então, para os profissionais de TI, é uma notação que lembra, por exemplo, os símbolos que nós encontramos, alguns símbolos que nós encontramos na linguagem OML, né, que encontramos também, né, em fluxogramas. Tá? Então, essa simbologia do Archimate, ela lembra, de certa forma, alguns dos elementos que encontramos em outras linguagens de modelagem. Então, esse conjunto aqui, né, exaustivo, né, de elementos, eles estarão sendo descritos na sequência. Temos também os elementos de motivação, estratégia de implementação e migração do Archimate. Então aqui, todos esses conjuntos de elementos aqui fazem parte dessa nova extensão do Archimate, né, versão 3.0. E o conjunto de elementos responsáveis pelas conexões, pelo relacionamento entre os elementos, que vão representar os domínios das arquiteturas corporativas. Ok, então, com base nessa notação, né, do Archimate, é que conseguiremos representar as várias perspectivas e os vários pontos de vista de arquitetura, né, presentes em uma determinada organização. Ok? Bom, então vamos iniciar abordando os elementos de motivação e elementos de estratégia. Aqui temos então, um conjunto de elementos de motivação, né, do aspecto motivação. E na parte inferior temos um conjunto de elementos da camada estratégia. Os elementos então, do aspecto motivação são eles: o stakeholder, né, que mantém essa simbologia, direcionador, avaliação, objetivo, resultado, princípio, requisito, restrição, significado e valor. Na ferramenta que será utilizada como apoio para desenvolver as atividades da disciplina e, quem sabe, posteriormente para atividades profissionais de cada um de vocês, que é a linguagem ARC, todos esses elementos eles estão descritos, né, em inglês. Né? Então, na sequência, né, explicaremos cada um desses elementos, né, mostrando aí o correspondente, né, em inglês. Então aqui nós temos os elementos de motivação. Veja que os elementos de motivação, na sua grande maioria, são representados por retângulos, né? A sua grande maioria são representados por retângulos, com bordas em diagonais. Né? Então, as bordas desses elementos do aspecto motivação tem essa característica. Então, as bordas estão em diagonais. Ok? Exceto, né, o elemento significado e valor. Okay? E na sequência temos elementos da camada estratégia, subdividido em dois grupos: elementos de estrutura e elementos de comportamento. Elemento de estrutura temos o recurso e, como elemento de comportamento, temos capacidade e custo de ação. Bom, elementos de motivação, do aspecto motivação. São aqueles elementos que são usados para modelar as motivações ou as razões que orientam o design ou a mudança de uma arquitetura corporativa. Então tudo começa com essa grande motivação, né, que leva o negócio, né, a existir e que vai possibilitar o desenho da arquitetura corporativa. Ok? Então os elementos do aspecto motivação, que é o aspecto inicial, que é a razão de ser, né, da estruturação de toda essa modelagem, ele tem como elementos a parte interessada, né, que é o stakeholder, o direcionador, o driver, né, temos aqui a parte interessada, o direcionador, o driver, o objetivo, que é o goal, princípio, requisito e restrição. Então, na próxima aula, abordaremos esse conjunto de elementos, né, de motivação.